Vamos ler o texto, então, aqui, Atos, capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 7, diz assim a palavra do Senhor. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram o seguinte: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e cheios de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. E quanto a nós nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, um homem cheio de fé e também do Espírito Santo, elegeram Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, que era prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Ó Pai, abra os nossos olhos, nosso coração, para que essa porção que certamente a maioria de nós já conhece tão bem, possa também nos abençoar e nos iluminar o coração agora aqui, no nome de Jesus. Amém. Atos 6 é um momento que a igreja toma novos passos em direção à sua caminhada, a caminhada com Deus. Esses passos vieram por causa de uma situação que está acontecendo. A situação é que algumas irmãs viúvas estavam sendo desassistidas, ou pelo menos não estavam sendo assistidas da maneira condigna, condizente. Haviam 2 grupos, o texto fala, haviam grupos de viúvas que eram hebreias, ou seja, elas eram da nação de Israel, e havia um grupo de viúvas que elas eram helenistas, ou seja, elas eram gregas, por assim dizer, ou seja, vinham do paganismo e se converteram de alguma maneira. Elas não eram consideradas como da raiz hebraica. Esses 2 grupos estavam sendo assistidos de maneira diferente. O texto fala que havia uma distribuição diária, uma distribuição deve ser de alimento, ao que tudo indica. E essa distribuição de alimento, então, era dada às viúvas. Paulo, escrevendo a Timóteo, fala que existem viúvas e verdadeiras viúvas. Ele fala o seguinte: as viúvas que são mais novas, as viúvas que têm família, que têm parente, que pode assisti-las, que pode ajudá-las, essas são viúvas, entretanto essas têm com que se virar, e elas não precisam da assistência da igreja no sentido do donativo. Mas as viúvas que não têm família, não têm parente, são mais idosas e provavelmente também não terão um novo marido, elas são desassistidas por natureza, e a igreja então tem a obrigação de assisti-las, de abençoá-las, uma vez que elas não têm família, não têm a quem recorrer, então deveriam ser assistidas pela igreja. Você vai lembrar em Atos capítulo 4, diz que as pessoas, à medida que iam se convertendo, elas traziam seus recursos, seus dízimos e também suas ofertas, e elas entregavam aos pés dos apóstolos. E esses recursos serviam para ajudar a quem estava carente e também para a própria manutenção da vida da igreja. Se bem que nesse tempo ainda não havia o templo em si, eles adoravam a Deus no templo de Jerusalém e adoravam a Deus também fora, nos campos, às vezes nas casas, e assim ia. Então esse recurso que tinha precisava ser administrado, e esse recurso, pelo menos uma parte dele ia para essa distribuição diária, provavelmente de alimento, ou seja, havia ali talvez um grupo de irmãs ou um grupo de pessoas da igreja que laborava nessa arte de estar produzindo essa comida que era servida às viúvas. No entanto, um grupo delas
está ficando preterido, ou não está sendo assistido pelo menos da maneira que deveria. E isso causou uma celeuma, uma murmuração. Impressionante, veja só, irmãs, de maneira até justa, elas estão dizendo, olha, nós não estamos sendo assistidas. E murmuravam. É o que normalmente acontece na igreja, algum tipo de murmuração, de burburinho. Essa igreja, nesse momento aqui, irmãos, ela era composta de 5.000 membros, ou mais, uma vez que dia a dia o Senhor acrescentava os que iam sendo salvos. Então, na última contagem que tem em Atos, antes desse texto, já compunha pelo menos 5.000 membros, fora os que foram se convertendo até chegar a esse episódio daqui. Então, era uma igreja bem grande. Tinham 12 pastores, que eram os 12 apóstolos. E esses 12 pastores certamente tinham o ministério do aconselhamento, tinham o ministério da pregação da palavra e tinham o ministério do discipulado, de preparar as pessoas para amadurecerem na fé. E eles não estavam dando conta de dar assistência também, essa assistência à carência física, essa carência emocional das viúvas. O que fazer? Como é que se resolve esse impasse? Bom, os apóstolos têm uma franqueza com a igreja. Eles chamam a comunidade dos discípulos, assim é denominado, eles não estão chamando ainda nem de eclesia, de igreja, estão chamando de comunidade dos discípulos. Chama os discípulos, eles se reuniram de alguma maneira, não sei como, mas naquela reunião eles abriram o jogo, eles falaram assim, nós não damos conta, irmãos. Nós não damos conta, gente demais, trabalho demais, e a gente não está conseguindo dar a assistência que merece, mas a gente não dá conta. O que é que vamos fazer? É interessante porque a murmuração, ela foi contemplada, e ela foi contemplada com uma abertura de coração. Deixe-me dizer uma coisa, antes que você entenda mal esse texto. Desde o seu nascedouro, a igreja nasce sob a perspectiva de que todos nós somos sacerdotes. Não é sacerdote o pastor tem um dom de pastoreio. Não é sacerdote o presbítero tem um dom. Não é sacerdote, sei lá, o apóstolo, o bispo, o episcopo, ou como você queira chamar. Eles são apenas mais um sacerdote dentro da comunidade de sacerdotes, sem distinção nenhuma, nem de nível, nem de hierarquia diante de Deus. Todos nós fomos chamados como sacerdotes. E a igreja cristã primitiva, desde o seu nascedouro, ela vivia de servir uns aos outros. Era uma comunidade de abençoar e ser abençoado mutuamente, de tal maneira que eles partilhavam e dividiam as suas próprias coisas. O texto em Atos, capítulo 3, fala o seguinte: ninguém tinha em vista o que era propriamente seu. Ninguém. Ou seja, todos eles partilhavam absolutamente tudo. Eles tinham tudo em comum. Eles partiam pão de casa em casa. Eles dividiam a vida. Eles sabiam se abençoar mutuamente. Mesmo assim, ou seja, mesmo uma vida comunitária saudável, onde as pessoas olham umas para as outras, onde as pessoas se abraçam, se amam, onde as pessoas prestam atenção nas carências umas das outras, e assim se nutrem e se fortalecem, mesmo nesse ambiente, havia uma demanda que não conseguia ser suprida por uma equipe de 12 pastores, eram os 12 apóstolos. E a gente está falando de 12 apóstolos, ou seja, a gente está falando de gente muito especial, de gente com a qualidade, uma capacidade de dons e uma competência de informação bíblica muito além e muito maior do que a maioria dos pastores com os quais a gente convive hoje em dia na terra. Ou seja, aqueles 12, não é que eles fossem mais brilhantes, mas eles tiveram oportunidades que muitos pastores não têm ao longo da sua vida toda. O resultado é que eles estão abrindo o jogo. Irmãos, nós não damos conta. Não damos. Sabe o que é impressionante? É que parece desumano. Você não acha, não? Tem umas viúvas que não estão comendo bem, estão sendo meio desassistidas, elas estão reclamando, e os apóstolos reúnem a comunidade e falam o seguinte: ó, tem gente que está reclamando e a gente não dá conta.
Ora, não é papel do pastor fazer isso? De dar conta disso? Não é não? Não é desumanidade do pastor, falta de misericórdia, falta de assistência pastoral, o pastor não ir lá e dar essa assistência? Na versão popular e no imaginário coletivo da função pastoral, é isso que parece que o pastor deveria fazer. Mas os apóstolos, que eram os pastores da igreja, estão dizendo: olha, nós não damos conta. Nós não damos conta. Está aqui, Atos 6. Eles reúnem e falam assim: olha, irmãos, a gente não consegue. Versículo 2, veja a expressão clara dos apóstolos. Versículo 2: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Eu fico impressionado com a franqueza desses homens de Deus, os apóstolos, os pastores dessa igreja primitiva. Eles estão falando assim: a gente tem um trabalho, nosso trabalho é estudar a palavra, nosso trabalho é o ministério da palavra, e a gente não dá conta de fazer isso e ao mesmo tempo ir cuidar das viúvas. O que seria mais importante para a igreja? O que seria mais importante para o reino? O que honraria mais a Deus? Que aqueles apóstolos deixassem a palavra e fossem honrar e assistir as viúvas que precisavam de verdade? Eles dizem não. Não é assim que Deus pensa. Quando Deus chama os apóstolos, chama os pastores, lhes entrega o ministério da palavra e o ministério da oração. Próximo domingo, se você estiver aqui, você vai ouvir comigo o ministério da palavra. Qual é? Hoje a gente está falando sobre o ministério do diaconato. Sabe por quê? Porque daqui a 15 dias, no dia 11 de novembro, nós vamos ter eleição aqui na igreja para oficiais da igreja. E eu vou querer que você vote sabendo sobre o que você está votando. Hoje eu estou falando sobre diaconia. A diaconia é a escolha de homens cujo coração, cujos dons, cuja competência dada pelo Espírito é justamente para fazer esse tipo de assistência, esse tipo de misericórdia, esse alcance aos lares e alcance às deficiências e carências que existem no meio da igreja, seja de que tamanho for. E o que os apóstolos estão dizendo é: não é razoável. Não é que não seja importante a causa das viúvas, é importante e por demais. Mas não é razoável você descobrir tal santo para cobrir o outro santo. Não é razoável. Então eles têm uma sugestão que todo mundo acolhe como sendo boa. Ele diz: vamos escolher gente para poder fazer essa tarefa. E esses que foram escolhidos, os 7, ficaram sendo chamados de diáconos. Porque a palavra diácono vem do grego e significa servo. E ele diz: nós vamos designar esse serviço. A palavra que está aí como serviço não é diácono. A palavra que está aí como serviço é ekreia, que do grego quer dizer deficiência, carência. Ou seja, nós vamos entregar aos homens do serviço, do diaconato, a responsabilidade de assistir às carências dos membros da igreja. Essa é a proposta dos apóstolos, essa é a doutrina dos apóstolos, esse é o caminho dos apóstolos. Pastores, presbíteros têm o ministério da palavra e o da oração. Os diáconos têm o ministério da assistência e da misericórdia. É para eles prestarem atenção, entenderem e visitarem e conhecerem e assumirem a responsabilidade por aqueles membros que estão em uma condição mais precária, não só financeiramente, mas emocionalmente. Uma pessoa que está um pouco mais idosa não consegue vir para a igreja, não consegue participar dos cultos.
É o diácono o responsável por fazer esse tipo de assistência. Um irmão que está no hospital e não tem ninguém que lhe ajude, não tem ninguém que durma com ele, por exemplo. O diácono. Na nossa Constituição presbiteriana, além desse ofício de misericórdia, também o ofício de manter a igreja em ordem e o culto também em ordem. E é mistério dos diáconos justamente zelar para que o processo todo do culto fique bem. Outro dia, esse ano, algum irmão, talvez da igreja ou não sendo da igreja, alguém pegou e estacionou aí no portão desses da rua, no portão de uma dessas casas, de um prédio desses da rua. E o dono lá se enfezou, com razão. Ele culpou logo a igreja, falou: isso aí é um infiel dessa igreja que veio para cá para atazanar meu juízo. E ele subiu essas escadarias aí fervendo, porque ele queria, segundo ele queria era pegar o microfone do pastor e falar com a igreja, e detonar a igreja. Só que os diáconos estavam lá à porta, e quando a pessoa subiu meio que fervendo, o diácono foi lá com um balde de água fria. Espera aí, a gente resolve, vamos conversar, vamos ver. E foi fácil. Botou aqui, no aviso, placa tal, carro tal, está impedindo a passagem, sei lá o que ficou aqui no texto, e a pessoa saiu e foi fazer o que tinha que fazer. Diácono é responsável. De repente entra uma pessoa ali alterada, entra uma pessoa completamente embriagada, o diácono vai lá e cuida. O diácono cuida dentro da igreja, quando pessoas que estão mal intencionadas entram na igreja para surrupiar, ou para fazer alguma coisa má dentro da igreja. Outro tempo lá atrás, há uns 4 ou 5 anos atrás, entrou uma senhora aqui dentro da igreja, que era uma ladra, e ela entrava e se sentava do lado das pessoas, para quando as pessoas dessem, sei lá, não estivessem prestando atenção, ela pegava um celular, ela pegava uma carteira, ela pegava qualquer coisa e botava na bolsa dela, e saía de fininho, como se nada tivesse acontecendo. E a junta diaconal, percebeu. É responsabilidade deles, manter esse cuidado e manter essa ordem. Outro dia aqui no discipulado, nós estávamos no estudo e uma pessoa veio, sentou-se e no meio do negócio pediu a palavra. Eu disse: pois não, pode falar. E a pessoa pegou e começou a dar um testemunho belíssimo. Disse que tinha sido homossexual e que o Senhor Jesus tinha alcançado, e a pessoa tinha se liberto dessas práticas e agora tinha uma nova vida, mas a mãe dele era uma macumbeira e tinha expulso ele de casa e ele não podia mais participar. Agora ele estava na rua jogado, não tinha nem o que comer e tal, aquele negócio que todo mundo fica consternado, o coração fica pequenininho. Na hora eu falei assim: vamos fazer o seguinte, assim que a gente acabar aqui o discipulado, eu quero conversar com você e ver o que é que a gente pode fazer por você. Acabou o discipulado, ele veio, sentou-se do meu lado, contou um pouco mais da história. Aí na hora eu falei assim: deixa eu ligar para um diácono. Eu liguei. Na hora que eu liguei para o diácono, eu falei: é o seguinte, eu estou com fulano de tal, está aqui do meu lado, me contou a história. Você conhece? O diácono falou: é pilantra, pastor. Eu já conheço, esse cara já tirou dinheiro de gente da igreja aí, ele vem com essa conversinha mansa, mas é um pilantra, ele só quer dinheiro. Aí eu disse assim: você pode falar com ele? O diácono disse: eu posso, eu passei o celular. Fale aqui com o diácono. Eles conversaram 30 segundos, aí o rapaz que estava do meu lado falou assim: eu já estou indo. Eu disse: espera aí, antes de você ir, deixa eu falar uma coisa com você. Olha, se você quiser conhecer Jesus, se você quiser comungar conosco e caminhar na fé, você tem acolhimento, você será recebido, você será abraçado, e a gente vai caminhar em fé. Mas se você está sendo só um pilantra, que vem para cá para tirar dinheiro das pessoas desavisadamente, você é mal-vindo, arrede Satanás, seu lugar é lá fora, você não é para estar aqui dentro não. Falou: sim senhor, e saiu.
Se não fosse o diácono, como é que a gente ia saber? É para isso, irmãos, que nós elegemos diáconos. Aqui foram eleitos 7, para que eles começassem a trabalhar na vida da igreja, justamente essas carências, as deficiências, essas assistências tão necessárias na vida da igreja, e certamente é. Mas deixe-me dizer uma coisa, o papel do diácono não é um papel que substitui o seu papel. Você como membro, você como parte do corpo da igreja, como parte do corpo de Cristo, é você que dá a primeira assistência, é você que dá o primeiro abraço, é você que dá o primeiro acolhimento, é você que vai ao encontro. Sabe por quê? Está aqui, ó, gente sentada do seu lado. Você conhece essas pessoas que estão aí do seu lado? Você conhece as pessoas que estão na frente, atrás? Tem gente que está vindo para a igreja, mas ainda não conhece ninguém da igreja. Recentemente uma família estava aqui no culto, a gente abordou ela aqui, conversamos um pouquinho tal, e falou assim, olha, eu estou vindo da igreja católica, os nossos filhos vieram para o departamento infantil e amaram, e agora a gente está vindo e assiste o culto. Sabe, irmãos, tem muita gente que vem, visita, frequenta, participa por causa de um ministério ou outro, mas nunca, nenhum de nós que está sentado aí, chega junto, dá um abraço, diz assim, seja bem-vindo, como é seu nome, onde é que você mora, você não quer fazer parte do grupo pequeno da gente não, você não quer estar junto, engajado, sabe, esse carinho, esse calor humano que tem que ser a essência da igreja. Isso não é para a junta diaconal, a junta diaconal ajuda nisso, mas isso é da igreja, porque nós somos o sacerdote, nós, e não apenas eles, ou eu. Esse exercício, dê uma olhada assim, de maneira assim meio, né, sem querer querendo, dê uma olhada, veja aí quantas pessoas estão aí perto de você, gente que talvez você não conhece, sabe nem o nome, mas você congrega nesse culto das 11, todo domingo praticamente, e tem um bocado de gente que você não conhece. Olha que a gente está com um culto hoje bem vazio, mas a gente não conhece. Pois eu desafio você a ser corpo, a ser crente, a ser bênção na vida dos outros. O texto diz, versículo 5, por favor, dê uma olhada. O texto diz para nós que o parecer agradou a todos. Joia, nós vamos eleger. Então, na hora que eles disseram, vamos eleger, diz que eles precisavam ter, versículo 3, eles precisavam ter boa reputação, precisavam ser cheios do Espírito e precisavam ser cheios de sabedoria. Essas 3 qualidades são descritas aqui, e talvez essas 3 sejam uma maneira da gente conseguir ler melhor as qualidades que estão escritas lá em Timóteo, 1 Timóteo capítulo 3, as 3 coisas que ele diz aqui, que são necessárias para esse diácono. Primeiro, que ele tem uma boa reputação, eu quero ser bem rápido nisso, ou seja, é uma pessoa que na sua história, as pessoas podem falar dele, mas não tem o que falar mal de verdade, pode dizer assim, eu não gosto, tá, tudo bem, mas não tem como dizer assim, é uma pessoa que vive brigando com todo mundo, é uma pessoa que vive caluniando, fofocando, maldizendo, ou é uma pessoa que tem um problema sério moral, vive mentindo, ou é uma pessoa que tem um problema sério no temperamento, é agressivo, é ríspido, vive dando em todo mundo, tem uma boa reputação, não é uma pessoa que vive roubando, não é uma pessoa que vive em adultério, ou vive na promiscuidade, ela tem uma boa reputação. Ou seja, pode até as pessoas não gostarem ou gostarem, isso aí pouco importa, mas a reputação da pessoa é uma história de vida, dizendo, é gente de bem, é gente de bem. Mas a reputação sempre diz respeito a essa casca, essa máscara, essa coisa que os outros veem, ou seja, é possível alguém fingir-se. Os fariseus eram assim, eles tinham boa reputação, no entanto o coração deles era podre. Por isso ele diz, é necessário que sejam cheios do Espírito, e ser cheio do Espírito é caráter, não se trata agora de reputação, mas de caráter, ou seja, dentro do coração, quem habita é Deus, a sua alma e o seu homem interior é dominado pelo Espírito de Deus,
Isso diz respeito à salvação, irmão, porque ninguém produz isso. Mas o Espírito, uma vez que vem selar a obra da salvação, ele vem selar como habitação. Por isso, alguém que foi salvo, realmente salvo. E a expressão que diz aqui, cheio do Espírito, quer dizer alguém que salvo, mas é maduro na fé, ao ponto de se entregar ao Espírito, para que ele reine, para que ele governe. Ou seja, não é uma pessoa destemperada, mas é uma pessoa bem equilibrada, porque o Espírito é quem governa. Cheio do Espírito. Não está falando de supercrentes, não está falando da pessoa cheia de dons, está falando de uma pessoa que tem maturidade na fé, porque o Espírito brota por intermédio dela. E a terceira coisa, é necessário que seja cheia de sabedoria. Se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, está escrito lá em Tiago. Ou seja, sabedoria é uma questão de se pedir, não é a questão da pessoa ser inteligente, smart, ser rápida, mas de pedir a Deus. É a sabedoria que vem do alto, não é a sabedoria da terra. Não é a pessoa que sabe engendrar processos, maquinar, manipular. Ela pode até ser sábia diante dos homens. É aquela pessoa articulada. Essa não serve para ser diácono. Aqui está falando de um outro tipo de sabedoria, de discernimento espiritual. Pessoa que conversa e faz as perguntas certas, que trata aquilo que tem que ser tratado. Graças a Deus, irmãos, a nossa junta diaconal aqui na igreja tem sido uma bênção nesse mistério. Eles, quando sabem de alguma coisa, eles chegam junto, procuram entender. Se a pessoa, por exemplo, está com dívida, se é possível ajudar, até financeiramente ajuda, mas antes disso, vai procurar saber a natureza da dívida, vai tentar ajudá-lo a administrar melhor os seus recursos. Se uma pessoa, como aconteceu no passado aqui, estava com o telhado da casa praticamente caindo, foi lá à junta diaconal, avaliou, levantou como seria a mão de obra, fizeram um mutirão, ajudaram e restauraram. Tantas obras que você não sabe. Você, como membro daqui da igreja, passa para lá e passa para cá, mas você não sabe. Gente com remédio controlado, gente com remédio que precisa, tem a receita, mas não tem dinheiro, não tem recurso, e os diáconos estão lá atentos, eles chegam junto, eles dão. Outro dia fizeram uma cotinha para pagar uma dívida de uma pessoa que não é descontrolada, mas desempregada, não dava conta de pagar uma coisa que precisava ser paga. Chegam junto. Eles chegam junto das pessoas que estão carentes, à medida que sabem naturalmente. Mas não é só ter o coração e a emoção, ter sabedoria, ou seja, é isso mesmo a necessidade do irmão. Ou na verdade a pessoa está precisando de um corretivo, às vezes está precisando de uma disciplina, e não de um afago. Essa sabedoria vem de Deus, vem dessa profundidade do Espírito. Homens que sejam assim, que tenham essa sabedoria, que tenham o Espírito, homens que tenham boa reputação. Era isso que tinha que ser. Eles foram eleitos, está aqui o relato no versículo 5, então o versículo 6 diz que eles foram ordenados, porque os apóstolos impuseram as mãos e eles se tornaram os diáconos da igreja. Então no versículo 7, por favor, leia comigo, vamos ler juntos o versículo 7? Vamos lá, irmãos, versículo 7, vamos lá? Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Veja o que o texto está dizendo, o resultado natural dos apóstolos e da igreja obedecer à voz de Deus, o resultado natural. O resultado é que a palavra de Deus crescia. Por quê? Porque os apóstolos não deixaram o ministério da palavra nem da oração para servir as mesas. Mas também não deixaram para lá as mesas que não eram servidas. Foram resolver com uma vocação própria para aquilo lá. Mas a vocação deles era a palavra.
E o resultado foi que eles puderam aplicar os esforços dele à palavra, e a palavra crescia. Isso quer dizer que havia maturidade, que o povo conhecia mais profundamente a Deus e a palavra do Senhor. Mas diz mais o texto, não crescia só a palavra, o que mais crescia? Crescia o número dos discípulos, ou seja, mais gente se convertia ao Senhor. Mas diz mais, até mesmo sacerdotes começaram a se converter e obedecer à fé. Ou seja, à medida que a igreja, atendendo às necessidades, não desviava vocações para lá ou para cá, mas simplesmente colocava diante do Senhor, e à medida que Deus ia levantando a suficiência das próprias vocações da igreja, a igreja ia sendo abençoada, a palavra de Deus crescia a maturidade espiritual, crescia a quantidade de pessoas dentro da igreja, e até mesmo pessoas que eram de outra fé, outros sacerdotes que eram do judaísmo, começavam a crer no Senhor Jesus. Glória a Deus. A igreja foi sendo transformada à medida que obedeceu. Sabe, irmãos, eu sei que no imaginário coletivo a gente tende a achar que é tudo responsabilidade do pastor, mas não é. Biblicamente, a responsabilidade está no corpo, e Deus levanta no corpo pessoas para áreas específicas, e assim a igreja é abençoada. Domingo que vem, se Deus me permitir, eu estarei falando sobre o ministério que foi entregue aos pastores, e a responsabilidade desse ministério da palavra e da oração para nós. Eu queria pedir para você orar agora, orar pelos diáconos, que você interceda pela junta diaconal, interceda pela eleição. Enquanto nos preparamos para a ceia, eu queria convidar os presbíteros para virem para cá. Pai, obrigado pelos diáconos que o Senhor nos deu. Obrigado, Senhor, pelo papel, pela tarefa que eles têm executado tão bem. E peço ao Senhor que cuide deles, que os abençoe, abençoe suas famílias. Abençoa, Senhor Deus, seus trabalhos, suas tarefas, tanta coisa que eles têm para fazer. Cuida deles, mantenha-os firmes. Em tudo honra o Teu nome na vida deles, Pai. E ajuda-nos a sermos colaboradores, gente que serve também, Pai. Em nome de Jesus. Amém.